Senhora Presidente, sob essa tribuna para defender a aprovação deste tratado internacional feito com a Jamaica, e aproveito também para tecer alguns comentários sobre a nossa atual política externa. A política externa de qualquer país tem que refletir, senhores deputados, senhoras deputadas, refletir os valores do povo daquele país. E não era isso que nós estávamos vendo nos últimos anos na nossa nação. E é justamente essa mudança que o nosso ministro das Relações Exteriores, ministro Ernesto, quer fazer, com que a política externa reflita os interesses e os valores da população daquela nação. Os valores da família. A população brasileira não quer que o Brasil continue pagando obras em Cuba, obras em ditaduras, e por falar em ditaduras, nós temos uma, nossa vizinha, de Venezuela. E aí os defensores, ou melhor, os ditos defensores dos direitos humanos, aqueles que, meu colega Alexandre Frota, dizem que defendem os direitos humanos, estão neste momento defendendo uma ditadura sanguinária que tem matado a sua população, que é a ditadura da Venezuela. É a bancada do Maduro, é a bancada contra os direitos humanos, é a bancada que tem defendido um genocida que destrói a sua população, que mata a sua população. É importante a gente deixar gravado esse nome, para quando eles subirem na tribuna, dizendo que defendem os direitos humanos. Não, não defendem. É a bancada do Maduro, é a bancada da ditadura, é a bancada do genocídio, é a bancada da violação aos direitos humanos. O Grupo de Lima, senhor presidente, recentemente, semana, disse que defenderá que Maduro seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E eu faço coro, junto com os embaixadores, chefes de Estado que estavam nesta reunião do Grupo de Lima, para que Maduro seja julgado por seus crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Nós queremos isso, senhor presidente. Um Ministério das Relações Exteriores forte, que defenda os valores nacionais, que defenda a população brasileira, e não um anão diplomático, que era aquilo que nós víamos acontecer nos últimos anos no nosso país. É por isso que nós do PSL defendemos a aprovação deste acordo internacional com a Jamaica. Muito obrigado. Filho. Senhora Presidente, muito obrigado pela cessão da palavra. Quero aproveitar esse tempo para cumprimentar a Secretária Nacional da Juventude, Jaiane, que se encontra aqui no plenário, que tem feito um excelente trabalho à frente da Secretaria, mas aproveito esses segundos que restam para mostrar mais algumas contradições do bloco do Maduro. Aquele bloco que diz que defende os direitos humanos, mas está soltando nota defendendo o ditador genocida, aquele que tem matado a sua própria população. Eles dizem que não pode se cantar o hino nacional nas escolas, mas está sendo viralizado nas redes um vídeo numa escola do MST em que se canta o hino daquele movimento terrorista. Eles dizem que não pode ser filmadas crianças, e nós concordamos com isso, só que nós estamos defendendo isso desde o caso do MAN, em que crianças ficavam tocando na genitália de homem, e para a esquerda não tinha problema nenhum. Obrigado, senhora presidente. Eu já achei que tivesse visto de tudo nesse parlamento, nossa amiga deputada Bia Kicis. Mas jamais imaginei que fosse ver aquelas pessoas que tanto falam em democracia, que tanto falam de direitos humanos, defendendo um ditador. A ditadura que está acontecendo nesse exato momento na Venezuela. É isso mesmo, colegas parlamentares, deputados, deputadas. Estão defendendo na tribuna da Câmara dos Deputados, do parlamento do nosso país, um ditador. A deputada que me antecedeu, fiz questão de marcar aqui na minha agenda, disse, abre aspas, aqui já se defendeu a ditadura. Pois é, estão defendendo a ditadura que está acontecendo na Venezuela, meus amigos deputados. Aliás, por falar em ditadura, eu vi que aquele ator, ou pseudo-ator, Zé de Abreu, popularmente conhecido como Zé Cuspideira,
gosta de cuspir em quem pensa diferente, se autoproclamou presidente do Brasil. Vai ver, talvez queira 15 minutos de fama, né, estava muito apagado pela imprensa, está querendo se aparecer. O deputado que me antecedeu também disse, nesse mesmo sentido, que Venezuela é uma democracia, que nós precisamos respeitar aquilo que está acontecendo lá, a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é aquilo que nós estamos vendo lá, em que a população da Venezuela tem ido às ruas para pedir que Maduro saia e que Guaidó assuma de fato aquele país. E disse, inclusive, o deputado que me antecedeu, que o Brasil tem batido continência, senhora presidente, veja só, para os Estados Unidos. O deputado que me antecedeu foi o criador do Mais Médicos. Antigamente ele batia continência para Cuba. E o programa dos Mais Médicos, que acabou, que era um programa voltado e com o objetivo de financiar a ditadura cubana, a narrativa da esquerda também foi desmantelada, porque o governo federal já preencheu todas as vagas daquele governo. Senhora presidente, estamos aqui discutindo nesse momento esse decreto legislativo, o acordo internacional no tocante à educação. Obviamente que nós somos favoráveis. Gostaria de deixar apenas um dado aqui: mais de 100 bilhões de reais são gastos por ano com a educação brasileira. Então o PT não tem moral alguma para falar sobre a educação, porque os gastos aumentam e o investimento na educação ele é sempre necessário, mas os resultados são cada vez mais pífios. Estamos cada vez mais em péssimos lugares nos rankings internacionais de educação. Senhora presidente, vamos valorizar a educação, vamos valorizar de fato e não apenas no discurso. Obrigado. Senhora presidente, nobres colegas deputados, deputadas, nós estamos debatendo e em breve votaremos, senhora presidente, esse acordo que cria o prêmio que valoriza a nossa produção literária. Produção esta tão defasada nos últimos anos e tão pouco valorizada pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Nós temos no nosso país excelentes autores, excelentes poetas, filósofos como, por exemplo, e faço menção ao professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo vivo do nosso país hoje, e que nunca foram valorizados no nosso país. Portanto, esse prêmio vem para suprir essa lacuna da tão importante literatura que nós precisamos colocar e valorizar no nosso país. Agora, alguns deputados têm se utilizado deste momento para ainda debater e falar sobre o nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Estão se utilizando desse tempo também para falar sobre a reforma da Previdência, mas queria deixar registrado, senhora presidente, que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues tem feito de tudo e mais um pouco para corrigir os rumos dessa educação do Brasil, que foi destruída nos últimos anos. Enquanto crianças ainda hoje não possuem condições dentro das salas de aula, enquanto crianças não possuem professores dentro da sala de aula, nós estamos a menos de 100 dias do governo e mesmo assim a oposição não deixa o ministro trabalhar. O ministro ontem, na sabatina que teve no Senado, na Comissão de Educação, disse que de fato se equivocou quanto ao lema do governo. Pediu desculpas por isso. Errar é humano. Aliás, de erro, o PT entende muito. A diferença é que o PT nunca reconheceu os seus erros. Agora, cantar o hino nacional nas escolas, senhora presidente, convém lembrar que existe uma lei promulgada pelo senhor Fernando Haddad que instituiu o hino nacional nas escolas. Isso é estimular o patriotismo. Nesse plenário, senhora presidente, já peço mais alguns segundos para finalizar minha fala, nós temos muito ouvidos de que Lula é um preso político, que Lula seria um presidiário político do nosso país. E já que estamos discutindo a criação de um prêmio literário, Monteiro Lobato, eu quero aqui fazer um paralelo com outro autor, talvez o maior autor literário do nosso país, Machado de Assis, em que em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz a seguinte frase: não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. E faço aqui um paralelo, pois é a mesma situação com Lula. Lula não é um preso político, ele é um... Para finalizar, senhora presidente, Lula não é um preso político, Lula é um político preso.
o político do Brasil que mais roubou, que mais desviou dinheiro, que mais fez falcatrua. Então, sugiro à bancada do Partido dos Trabalhadores que leia um pouco mais sobre a cultura literária do nosso país, aprenda a diferença entre você colocar o adjetivo antes ou depois do sujeito, que daí vão entender que Lula não é um preso político, mas sim um político preso. Obrigado, senhora presidente.